E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados, avisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa, não supodás pimposa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a animação do X-Men Evolution. A gente vai falar primeiro sobre a primeira temporada e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre as outras, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. E a série animada ela é lançada entre 2000 e 2003. Aí eu fui, né, pra assistir tudo em ordem, porque quando a gente via no SBT, ou sei lá onde vocês viam, eu assistia no SBT desde quando eu era criança. Às vezes eles passavam fora de ordem, então aqui eu fui pegar pra ver tudo na ordem certinha. E agora aqui eu vou falar um pouco sobre cada episódio, tá bom? Então assim, esse episódio aqui, o primeiro episódio da série, são eles recrutando o Kurt e da diretora já se mostrando ser a Mística. O segundo episódio, eles recrutam a Kitty Pryde, que é a Lince Negra, e aparece um pouco sobre o ódio mortal, tanto do Dente de Sabre quanto do Wolverine um com o outro. Aí você já vê a briga que eles têm. E assim, nessa primeira temporada, eles vão aos poucos desenvolvimento cada um dos personagens que vai pra escola do Xavier. E o Avalanche também tem a sua primeira aparição no episódio da Kitty. E assim, a cada episódio você tem um dos membros lá da mansão do Xavier e um dos caras que vão ser recrutados pela Mística. O terceiro episódio, ele é a entrada da vampira na série. E assim, eu achei um erro logo no início, porque assim, ela descobre os poderes eletrocutando um cara, porque ela vai dançar com ele, só que o cara encosta na roupa dela, e não nela, não na pele. Então assim, tinha um errinho ali, mas ok, passa despercebido. E a Mística, ela tenta impedir com que a vampira ela se junte nos X-Men. Tanto que a vampira, a primeira que não entra pra mansão do Xavier, logo assim, na primeira aparição dela. Ela demora ainda alguns episódios pra fazer isso. E a Mística, ela tenta impedir com que a vampira vá pro lado do Xavier, porque ela se veste, ela fica com a aparência dos X-Men, fingindo que eles são maus. Só que aí, milagrosamente, ela vai estudar na escola onde todos os X-Men estão estudando. Eu não sabia que o nome dele era Fred, mas é aquele gordinho que é do grupo da Mística. Ele aparece nesse próximo episódio. E eu acho esse episódio um pouco fraco, eu não gosto muito dele, porque é o episódio que ele se apaixona pela Jean. Aí, nesse caso, no final, a vampira rouba os poderes do Ciclope e ajuda a Jean a se livrar lá do Fred. E nesse episódio tem uma fala engraçada da vampira dizendo que o Kurt parecia ser o irmão mais novo. Então, eu falo ou vocês falam? O quinto episódio aparece um pouco sobre a rivalidade do Spike com o Mercúrio. E é o episódio também que introduz o Spike à mansão Xavier. E o sexto é o primeiro que não recruta ninguém. E que após uma briga com o Ciclope, o Kurt parou em uma outra dimensão por conta da vampira. Porque ela, sem querer, mirou aquele aparelhinho nele. Aí o Grosso, ele rouba esse artefato e fica mandando os móveis, por exemplo, da Mística, tudo pra essa dimensão. E esse cara, ele ficou preso desde 78 nessa dimensão. E o episódio, ele é incrível, tá? É um dos melhores episódios da temporada. E é aí que a vampira começa a gostar do Scott. Aí no episódio 7, o Xavier, ele já sabe que a Mística é a diretora da escola. E logo depois ela se mostra pra vampira e a vampira aí acaba se juntando aos X-Men. Aí no episódio 8, o Evan, ele consegue uma câmera pra poder fazer um trabalho da escola e o Dente de Sabre, ele acaba descobrindo onde o Logan tá por causa dessa gravação. Então tudo desse episódio gira em torno disso. Aí no episódio 9, a Mística, ela solta o Fanático pra ter acesso ao cérebro. Mas o Fanático acaba quebrando o cérebro. Aí os X-Men, eles estão em um acampamento e a Tempestade vai atrás deles pra ajudar na luta contra o Fanático e eles vencem. No episódio 10, a vampira começa a sonhar com a Mística e um bebê que tá no colo dela com o Magneto indo atrás dela. E a nota da série, pra mim, eu vou dar uma nota de cada temporada no final do vídeo, né? Ela aumentou um pouco por causa desse episódio e do próximo, tá bom? Aí a Mística manda uma carta pelo Pietro pra poder ser entregue pro Kurt, pra ele poder encontrar com ela e ela contar toda a verdade. Só que aí acontece que o Pietro fala pro Magneto, aí o grupo do Pietro vai atrás deles e a Mística não consegue contar muita coisa pro Kurt sobre isso. Aí nisso eles descobrem que a Mística ela é a mãe de Noturno,
e parece que o Magneto fazia experiências com os mutantes. E a Mística sumiu com o Kurt por causa disso, porque ele queria fazer experimentos com ele. Aí no episódio 11, o Logan também tem o seu sonho com a sua origem. Aí assim, a Kitty, ela começa a mandar mensagem pra sua família, né, pro seu pai e sua mãe, pra poder, dizendo que ela não consegue ficar sozinha, porque não tem um minuto de paz, que os X-Men estão em todo lugar ao mesmo tempo. Que nem aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é exatamente isso que a Kitty tá sentindo. Só que aí a Kitty e o Kurt ficam presos dentro do avião, onde o Wolverine tá, e só que ele, em vários momentos, ele acaba perdendo um pouco do controle, porque tem um chip na cabeça dele que tá controlando ele. Aí o cara que criou o projeto da Arma X consegue controlar o Wolverine, aí só que a Kitty, ela consegue trazer o Logan de volta. E o projeto Arma X finalmente é todo destruído. O episódio 12 começa com uma bola meio que aleatória, pegando a Jean porque ela venceu uma luta contra o Grosso. Não, aí agora, tipo assim, eu achava que o irmão do Scott tinha aparecido em temporadas futuras, não que era nesse episódio. E sim, o Alex aparece aqui. Aí aqui tem a resposta do porquê a Mística mandou o Fanático pra Mansão Xavier pra ela poder entrar no cérebro. Aí assim, o porquê da Mística ela ter pedido pro Fanático pra poder entrar no instituto, pra ela poder entrar, se ela poderia se transformar num gato, que foi o que ela fez nesse episódio, e ter entrado. Só que assim, não ia fazer muito sentido se o Logan tivesse, porque ele ia sentir o cheiro dela, né? Aí o Magneto, ele leva o Charles pra um santuário e os mutantes, né, tanto o lado dos X-Men quanto o lado da Irmandade, tá lutando um com o outro pra saber quem é que vai pro santuário. E nesse episódio aqui, a dublagem, ela tem umas tiradas muito legais. Aí na segunda parte e último episódio dessa temporada, o Scott vai até o Magneto junto com o Alex. Aí fala um pouco sobre a origem do Scott com o Alex. O avião onde os pais deles estavam estava caindo. Aí o Scott e o Alex, eles têm um paraquedas, só que eles acabam se separando e um não sabe onde está o outro. E eles achavam que cada um tinha morrido depois daquele acidente. E aqui é explicado o porquê do Magneto fazer isso, porque ele quer evoluir todos os mutantes. E o Scott, ele acaba caindo no papo do Magneto e ele é evoluído junto com o Alex. Aí teve meio que no final, né, que tem uma luta lá entre eles e tal, que tem uma alusão a quando eles se separaram, né? Que o Alex e o Scott estão caindo, aí um consegue segurar a mão do outro e ficarem juntos. Só que aí, pra poder não ter o impacto da queda, cada um usa seus poderes pra poder ir descendo devagar. E esse barulho tá me irritando. Ah, só que de tanto eles usarem os poderes, né, porque depois o santuário destruir e tal, eles acabam voltando ao normal. Só que não responde como é que os outros que foram evoluídos, tipo a Mística ou o Dente Sabe, voltaram ao normal depois. Mas ok. A gente dá aquela passada de pano, né? Aí, se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais, conte um pouco melhor as histórias de cada um desses episódios, vocês comentam aqui embaixo que eu trago pra vocês, tá? E agora eu vou falar sobre minha nota. Aí, assim, até então, como essa temporada é mais de falar um pouco sobre a origem, sobre cada um dos membros da Mansão Xavier, ela, pra mim, ela é um pouco mais fraca do que eu lembro que vai acontecer nas próximas temporadas. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu assisti a segunda completa já. Falta a terceira e a quarta, são 4 temporadas que ele tem. E até então, pra mim, essa temporada tava numa nota tipo de 7,5. Mas depois do episódio da origem do Kurt e da origem do Wolverine, a nota subiu um pouco para 7,8, tá bom? Saiu de 7,5 para 7,8. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!